Estamos ao vivo. Colocar Nossa Senhora mais aqui. Então, pessoal, dando boa noite. Boa noite. Falo que iniciaremos às 7h30. Abaixa um pouco o volume do notebook, para o volume da live do notebook não ir de novo para o áudio. É o play. 7h30 no meu, tá certo aí? Bate com o de vocês? Sim. Então, 7h30. Boa noite, meu querido irmão, minha querida irmã. É uma alegria a gente estar junto mais uma vez, na medida da nossa possibilidade, né? Por enquanto, por meio das redes sociais. Mais uma vez, vamos começar a nossa catequese de segunda-feira. Você deve estar acompanhando aí a nossa programação ao longo de toda a semana. Segunda, catequese. Terça-feira, adoração. Quarta, o terço. Quinta, a missa da bênção. Sexta-feira, nessa agora, como é a primeira do mês, nós vamos ter a missa do Sagrado Coração de Jesus. Tudo isso às 19h30, sempre o mesmo horário. No sábado, a missa, né? Liturgia dominical, também 19h30. E no domingo, a missa às 8h da manhã. Então, quero dar aí uma boa noite para a Tereza Riso, a Deise Ferreira, a Tatiana Fagundes, a Lu Oliveira, Jair Araújo, Maria Madalena Hessler, vamos ver quem mais, a Regina Helena Seminari, Carla Ortega, o Magnus Vinícius, a Carmen Franco, Carmen Tanaka, a Eliana Nogueira, a Lindinalva Souza, Nicolas Santiago, Fátima Xavier, a Cláudia Maffi, Eduardo Canhada, Leidilane Lopes, Inês Almeida, Érica Tanaka, Cleusa Tavone, Maria de Lourdes, Lucinda Zini, Diogo Baroni, a Joyce está aqui com a gente, né? Tá aí também acompanhando pelo Facebook, o Akira está com a gente aqui também, Marcelo Akira, a Eusita Cruz, Daniele Baroni, Alessandra Carbello, ou Carbello, não sei como pronuncia, a Maria Madalena, acho que eu já falei, não sei, a Marli Xavier, a Joyce Castro, aí, a outra Joyce,
a Edilaine Maia, a Cacilda Rodrigues, o Guilherme Félix, Jaderson Souza, Ana Lu Florencio, Tiana Almeida, por enquanto são esses que estão aqui na minha lista. Então vamos começar a nossa catequese pedindo a luz do Espírito Santo, né? A gente precisa sempre invocar a presença dele, o Espírito Santo de Deus, para abrir nossa mente, abrir o nosso coração. Em todas as nossas boas obras, precisamos ter a assistência do Espírito Santo. Sem ele, de Jesus, nós nada podemos fazer. Jesus fala isso de si mesmo, mas é claro que vale para qualquer uma das pessoas da Santíssima Trindade, as três, na verdade, né? Precisamos fazer tudo com a graça de Deus. Então vamos traçar sobre nós o sinal redentor da cruz, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Rezemos juntos. Vinde, Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo, fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Que Nossa Senhora, nossa Mãe, sede da sabedoria, interceda por todos nós, especialmente nesse tempo difícil que nós estamos vivendo, estamos assim distantes, né, uns dos outros, que a Virgem Maria chegue a cada um de você, querido irmão, querida irmã, está aí na sua casa, no trabalho, onde quer que seja, que ela cubra você, sua família, com seu manto sagrado, protegendo cada um de vocês de todos os perigos e males e dando todos os dons que são necessários, todas as virtudes também necessárias para você e sua família bem viverem esta vida e alcançarem a graça da vida eterna. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. Então, querido irmão e irmã, semana passada a gente resolveu falar sobre a virtude da prudência. Se você acompanhou aí, segunda-feira passada, inclusive eu estou devendo para você, tenho que postar junto com os textos bíblicos que a gente vai usar hoje, os 3 que eu usei na semana passada, e depois você adiciona mais os 2 trechos que a gente vai usar. Semana passada a gente tratou de uma das chamadas 4 virtudes cardeais. Elas não são virtudes assim no sentido de algo dado por Deus, não, elas são de caráter moral. Então, a gente tratou da prudência, né, semana passada, e hoje nós vamos falar da fortaleza. São 4 as virtudes cardeais, assim, de ordem moral, portanto a gente não está tratando de um tema especificamente cristão, porque não precisa ser católico ou cristão, batizado para adquirir qualquer uma ou todas, na verdade elas estão interligadas, dessas 4 virtudes. Porém, a igreja ela trabalha com isso, né? Inclusive o catecismo fala das virtudes cardeais. Santo Tomás de Aquino, na Suma Teológica, ele tem uma parte para cada uma dessas 4 virtudes. Por quê? Porque são virtudes já dadas por Deus para nós, ou melhor, não dadas por Deus, assim, nós temos potencialmente a capacidade de adquiri-las, e para isso é necessário o hábito, a gente fazendo. Então, aquilo que é dado por Deus, ou seja, a graça de Deus, ela deve também receber a colaboração das nossas faculdades. Então, quando essas coisas se casam, a graça de Deus e as nossas faculdades, ou seja, todas as nossas potências humanas, então sim, a gente se realiza
como pessoa e como cristão, como católico. Eu tinha escolhido falar da virtude da prudência semana passada porque eu achei assim interessante por conta do momento que a gente está vivendo, né? E aí, lendo um pouco e tal, eu falei, bom, eu acho que vai ser bom a gente tratar sobre as 4. Então, prudência foi a primeira, semana passada. Hoje, então, a fortaleza, que também está muito, digamos assim, um assunto muito em voga, né? Você que está aí de quarentena, de repente você está desesperado para voltar a ter uma vida normal, né? Especialmente o pessoal de mais idade, precisa se cuidar mais aí por conta do vírus, né? Tem gente que é pessoa assim, muito ativa, então fala, nossa, não vou suportar, como é que eu vou ficar nesse isolamento, nessa tal dessa quarentena? Quem gosta muito de trabalhar, né, não precisa nem ser idoso, né, não é todos os comércios, os estabelecimentos, né, que estão abrindo, né, nas cidades por aí. Então a pessoa fala, nossa, mas eu amo trabalhar, como é que eu vou suportar, né, esse estado? Então a virtude da fortaleza, que serve para todas as situações, especialmente para um momento como esse. Então, como eu falei semana passada, vamos utilizar esse momento que a gente está passando adverso, né, para todos nós, para a gente receber, para a gente alcançar, melhor dizendo, um aprendizado para a nossa vida cristã e a nossa vida como um todo. Então, essas virtudes, as 4, né, as virtudes cardeais, e eu falei semana passada, vamos recordar aqui, por que elas se chamam cardeais? Cardeal vem de cardo, que em latim é a dobradiça, igual a dobradiça da porta da sua casa. É um eixo ao redor do qual alguma coisa se movimenta. Então, você tendo essas virtudes, as 4, que elas são assim, principais, né? Então, elas são eixos para a sua vida, para a nossa vida, né? Então, são virtudes assim, norteadoras, né? Que nos capacitam a ir galgando patamares mais elevados na nossa vida, tanto pessoal, assim, como qualquer ser humano, e também como cristão, né? Por isso que eu falei, as coisas estão casadas, as virtudes dadas por Deus, a graça de Deus, e também as virtudes que a gente adquire. Então, como é que a gente adquire qualquer uma das virtudes morais, as cardeais? Dá na mesma. Pela educação, por isso que você que é pai, você que está assistindo aí, você que é catequista, a gente precisa ensinar as crianças, tanto com exemplo, porque você sabe que criança aprende muito e nas fases mais tenras da vida, né? Principalmente as pelo exemplo, né? A criancinha pequena não entende as coisas ainda, mas ela vê o que os adultos fazem. Então, pela educação, a gente adquire essas virtudes. Pela nossa formação, tudo aquilo que a gente vai aprendendo, cada um, né, pessoalmente, você vai atrás e busca e lê e conhece e erra às vezes, fala, puxa vida, né, tá vendo, daquele jeito lá não deu certo, né? Por exemplo, semana passada, a prudência, aquela vida eu fui muito imprudente, acabei errando, mas aí você aprende com o seu erro e pronto. Ótimo. Também pela oração, viu? Oração também. Embora não sejam virtudes que Deus nos dá, mas a oração favorece, porque a oração equilibra o nosso interior, né? E favorece a aquisição dessas virtudes. Então, essas virtudes cardeais, meus irmãos, elas supõem o nosso esforço pessoal. Isso aqui é muito, muito importante. Para a gente adquirir a virtude, é necessário a gente se esforçar, a gente buscar. Por isso, então, que nesses 4 encontros primeiros, aqui não sei nem quantos a gente vai ter, né? É um projeto aqui que a gente fez por conta da necessidade, né? A gente transmitir vários momentos para a gente se aproximar, né? Nós aqui, paróquia, pessoas de fora. Mas, assim, a ideia é a gente tratar das 4 virtudes. Então, qualquer uma delas supõe, assim, um empenho pessoal nosso, né? E elas estão muito ligadas também, isso é muito bom, às relações humanas, né? Você que no emprego, de repente você não suporta aquela pessoa chatíssima, né? Como é que você vai lidar com ela? Ou não está conseguindo suportar a pressão, né? Aquela agitação, aquele ritmo frenético, quem sabe? Ou alguma coisa muito tediosa, de repente você é uma pessoa que gosta de mais
ação, gosto de fazer mais coisas, como é que eu suporto, né, um momento, um período assim de inação, não estou fazendo quase nada. Então a gente tem que buscar isso e isso nos favorece para a lida, né, com as pessoas. Então todas essas 4 virtudes estão ligadas às nossas relações e, claro, a nossa vida individual também, né? Mesmo que você seja um monge eremita no deserto, né, elas vão te ajudar, né? As virtudes servem para qualquer estado de vida. A título de conhecimento ou, sei lá, recordação, veja, se 4 são as virtudes morais ou cardeais adquiridas pelo hábito, não precisa necessariamente da graça de Deus, não precisa, assim, ser católico, ser cristão, qualquer ser humano é capaz de alcançá-las. Nós temos as chamadas virtudes teologais. Essas sim, elas requerem o batismo. Elas nos são dadas no dia do nosso batismo, que são a fé, a esperança e a caridade. Pela fé, a gente é capaz de conhecer a Deus, né? A fé não só como capacidade de acreditar em algo. Você veja, tem gente que acredita em duende, né? É uma fé, uai. Tem gente que não acredita em Deus, também é uma fé. Você acreditar em quê? Que Deus não existe, né? Também é fé. Mas a fé, como um dom, uma virtude dada por Deus no dia do nosso batismo, então é uma semente plantada que nos torna capazes de conhecer a Deus. É claro que a gente também tem que fazer isso frutificar, porque senão todas as pessoas batizadas acreditariam em Deus, né, imediatamente. A gente sabe que não é assim que acontece. Está cheio de gente batizada que não vai à igreja, não quer saber de Deus, né? Se desespera por qualquer coisa, porque, né, acha que Deus não existe. Quantos batizados não existem, né, que não exercem a sua fé? Então a fé nos faz conhecer a Deus, a esperança nos faz esperar o quê? Alguma coisa melhor neste mundo? Sim, mas não principalmente. A gente espera principalmente um mundo futuro, né? A esperança pelas coisas futuras, sim, já antecipadas aqui de algum modo, né? A graça de Deus, ela já é a providência dele para nós nesta vida. Mas a gente sabe que nós não nascemos para esta vida, a gente nasceu para a vida eterna. Então, fé, esperança e a caridade, a capacidade de amar. Então, essas virtudes chamadas teologais, sim, essas são dadas por Deus, infusas no dia do batismo. As morais ou cardeais que a gente está tratando, como já dito, não. Exigem exercício, treino e esforço. Esses são os ingredientes para a gente alcançar as virtudes. Exercício, treino e esforço. E é por isso que eu quero ler, deixa eu pegar aqui, um trecho muito interessante de São Paulo. Você pega aí na sua Bíblia, se você tiver aí perto, senão não tem problema, você pode ler depois. A primeira carta de São Paulo aos Coríntios, tem 2 cartas de São Paulo aos Coríntios. Você pega a primeira, no capítulo 9, os versos 24 ao 27. 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Enquanto eu dou aí alguns segundinhos, se alguém quiser pegar, deixa eu dar mais uma olhadinha aqui se tem mais alguém diferente. Aqui é o Cláudio Henrique, a Maria Josefa, a Cristiane Pinal, vamos ver quem mais, a Patrícia Cruz, o Vinícius Azevedo, o Cláudio Bigoni, lá de Birigui, meu cunhado, a Lourdes Bonetti, a Cristina Guinami, a Lisa Luperini, a Carolina Pascoaleto, Nelsinho, Sueli Rocha, a Lu Oliveira, o Mariano Queiroz, a Maria Lopes, a Fernanda Brunelli, Iude Oliveira, Silvana Pereira, Janaína Pimentel, Alzira Corte e a Maria Alves. Um abraço para todos vocês que eu falei e aqueles que eu não mencionei. Então vamos lá para 1 Coríntios 9, 24 ao 27. Diz assim São Paulo: não sabeis que aqueles que correm no estádio,
correm todos, mas um só ganha o prêmio. Correi, portanto, de maneira a consegui-lo. Os atletas se abstêm de tudo, eles para ganharem uma coroa perecível. Nós, porém, para ganharmos uma coroa imperecível. Quanto a mim, é assim que corro, não ao incerto. É assim que pratico o pugilismo, o boxe, mas não como quem fere o ar. Trato duramente o meu corpo e o reduzo à servidão, a fim de que não aconteça que, tendo proclamado a mensagem aos outros, venha eu mesmo a ser reprovado. Palavra do Senhor, graças a Deus. Claro que São Paulo não está falando aqui só de uma questão moral fora, do âmbito religioso. É evidente, São Paulo é um homem de Deus, ele é apóstolo, ele é evangelizador. Mas que São Paulo, até pela educação que ele teve como judeu, até pela formação de fariseu, um homem realmente conhecedor da palavra de Deus, austero, firme, ele sabia que as virtudes morais, elas devem ser aplicadas para a nossa vida cristã. Por isso que ele fala assim, a gente é como um atleta, O atleta, ele se abstém de muitas coisas, para quê? Para alcançar a vitória. Porque na corrida, está falando ali de uma coisa como as Olimpíadas, talvez, Os atletas que corriam numa, maratona, São Silvestre, um só vai ganhar. De São Paulo, está comparando aí, está fazendo um exemplo. Para nós também, não que uma só pessoa vá chegar ao céu. São Paulo não quer dizer isso. Ele só está dizendo que os atletas, eles se abstêm de muita coisa porque um só ganha a coroa, primeiro lugar, Então, eles lutam, eles se exercitam, eles fazem por merecer. Então, São Paulo diz assim, para nós também, na nossa vida de cristãos também, a gente deve lutar, a gente deve se exercitar. E é claro que esse trecho aqui, se uma pessoa que não seja nem cristã ler esse trecho, é claro que ela pode também conseguir um conselho assim, captar, um conselho assim, muito apropriado para a sua vida. Porque na vida da gente, nós temos que fazer esforço, a gente tem que se abster de muita coisa. Você que é pai e mãe, quando você tem o seu primeiro filho, você lá pai e mãe de primeira viagem, você não sabe direito como é que cuida da criança e tal, está aprendendo ainda. Então são noites mal dormidas, você se abstém de muita coisa, a própria vida assim, do casal, de sair, viajar, isso num primeiro momento, ao menos, isso acaba diminuindo. Por quê? Porque você tem os cuidados com a criança, isso é bem óbvio. Então, a gente precisa se abster de certas coisas. Então, para a gente alcançar essas virtudes morais, também é necessário aquilo, praticar, fazer, se exercitar e se abster tantas vezes de alguma coisa que pode ser prazerosa, mas que não vai nos edificar. O prazer não é uma coisa má em si, porque prazer foi Deus que criou. Quando você come um prato saboroso, quem que te deu essa capacidade, sentir um gosto agradável, Deus, Então, os prazeres não são em si maus, mas tantas vezes a gente tem que se abster deles para a gente garantir um bem maior. Então, veja, é necessário esforçar-se. Por isso que eu convido você, meu irmão, até para a sua vida de oração, aplica aí, quando Nossa Senhora pediu para que nós rezássemos o terço, Às vezes a gente vai rezar o terço, assim, nossa, me dá uma preguiça, cansaço. Estou falando de um exemplo só, o terço. E eu começo a vou ter que lutar com aquilo, E na vida aí tá cheio de exemplos. Você tem melhores exemplos do que eu. A gente precisa se esforçar. Mas vale a pena, sabe por quê? Veja bem o conceito, A virtude, ela vem do latim virtus, que na verdade é uma tradução do grego dynamis. Pensa em um dínamo, uma coisa que faz outra coisa movimentar-se. Então, em grego, dynamis é uma potência, uma força, uma capacidade de fazer se movimentar. Então,
Uma coisa, virtus no latim é essa força, né? Então, a virtude é um negócio que fortalece a sua vida. Então, ó, veja, essa virtude que a gente vai tratar hoje, melhor daqui a pouquinho, a virtude da fortaleza, ela até explica bem o que todas as virtudes são, né? São forças, são capacidades. Pensa aí numa usina hidrelétrica, né? Aquele monte de água, uma capacidade de gerar energia enorme. É uma força que, quando necessária, vai ser aplicada, né? Então, o homem virtuoso, claro, ele é virtuoso exercendo sua virtude, mas não é todo instante que ele é virtuoso, é quando as situações requerem, né? Então, uma pessoa que, de repente, naquela situação, ela precisa de coragem, né? Não é em todas as situações que você vai ser corajoso, né? Naquela ali que você vai aplicar. Tem outras situações que você precisa ser mais previdente, né? Ambas são virtudes, Aristóteles já dizia isso, né? A gente consegue errar de várias maneiras, mas acertar de uma maneira só, né? Em cada situação, assim. Então, as virtudes são essas forças, essas capacidades para a gente fazer a coisa certa e alcançar o bem. Só perguntar uma coisa aqui para a equipe, tá normal aqui, o meu deu uma parada, tá rolando aí certinho? Vocês estão vendo? Ah, então tá, é o meu computador. Podemos continuar? Então, ó, é bonito isso. Então, é uma força que a gente precisa exercitar para a gente ter. Volta aí São Paulo dizendo o atleta, né? O cara que vai na academia, ou que faz, sei lá, condicionamento físico, né? Como é que chama? CrossFit, treinamento funcional. Ele condiciona o corpo. Ele tem o corpo, mas um corpo magrelo como o meu não é a mesma coisa que ter um corpo, né? Bem preparado, né, para o esporte, para qualquer desafio. Então, é uma força. Mas, ao mesmo tempo, isso assim, no âmbito latino, ficou muito forte essa coisa da virtude como força. E é isso. Mas os gregos, é muito interessante, os gregos, eles tinham uma noção, não é diferente, ela vai um pouco além disso. Tem uma palavra grega chamada arete, ou areté, é a excelência. Sabe uma pessoa assim que ela faz uma coisa, não precisa pensar em perfeição, mas ela busca fazer bem feito, né? Ela busca fazer com maestria, ela busca fazer da melhor forma possível, ou seja, ela busca a excelência. Isso é uma linguagem que, inclusive, nas empresas é muito corrente, né? Muito comum isso, né? A excelência de uma prestação de serviço, a excelência na fabricação de um produto para ele sair perfeito e tal. Então, para a nossa vida também. O homem virtuoso, segundo os gregos, isso a gente absorve e aprende com isso. Os gregos, antes do cristianismo, eram pagãos, mas dão um contributo enorme para a nossa educação. Então, eles tinham essa noção da excelência, da virtude como excelência, qualidade superior, não é? Aquilo que está lá numa das... Não lembro qual das cartas de Paulo, é a magnanimidade, né? Que é aquela grandeza, digamos assim, grandeza de alma, a grandeza interior. Então, o homem virtuoso, a mulher virtuosa, é uma pessoa interiormente elevada, né? Então, São Paulo fez a comparação com o atleta, né? Mas uma pessoa muito fraquinha fisicamente, você sabe, óbvio, né? Pode ser extremamente virtuosa. Então, está aqui dentro, né? É para o interior da gente que a gente deve fomentar e praticar as virtudes. Então, essa excelência, ela eleva, né? Ela faz a gente se realizar, né? Faz um trabalho bem feito, você quer, de repente, você faz comida para fora, você é boleira, por exemplo, né? Quando você faz um bolo assim que agrada realmente o seu cliente, que você vê que ficou bonito, né? Então, poxa, você realiza com isso, né? É a excelência do seu trabalho, né? Então, para as virtudes também, a gente vai realizando todas as nossas potencialidades. Inclusive, isso aqui, gente, é uma questão que está muito ligada à nossa dimensão vocacional. No âmbito maior possível, não estou falando só de padre, freira, monge, não isso. A vocação de todo o povo cristão, que nós somos um cada qual com a sua vocação, né? Mas quando a gente vai
se exercitando nas virtudes, não é? A gente vai conseguindo colocar a nossa vocação, que é sempre um serviço de alguma forma, para o mundo. Aquele monge que está lá quietinho no seu mosteiro ou um eremita no eremitério, eles estão lá exercendo um grande trabalho para o mundo, né? Eles estão rezando lá para que antes que um missionário visite a casa lá no fundão da África, a oração daquele monge já tenha chegado, né? Por antecipação, àquela casa visitada. Por isso que a gente fala assim que os mosteiros, né, são a vanguarda da evangelização. E não só os mosteiros, mas aquelas senhorinhas velhinhas que estão quietinhas, né, em casa rezando o seu terço pelo mundo inteiro, pelo Papa, né, pela igreja, pelos sofredores. Ela já rezou, uma hora a graça chega, né, naquela pessoa por quem ela rezou. Então você veja que, né, é uma questão profundamente vocacional, está ligada, né, com a nossa vocação. Quanto mais a gente cresce nas virtudes, né, inclusive as morais, que não dizem necessariamente respeito sobre cristianismo, né, a gente cresce vocacionalmente também. Então, nós temos aqui quase 8 horas, então vamos tratar um pouquinho então sobre a virtude da fortaleza. Não sei se eu deveria antecipar isso, mas acho que sim. A virtude da prudência, ela está muito ligada à nossa razão, porque a prudência, ela vai me facultar agir bem ou não, né? É o modo de utilizar retamente, com retidão, a nossa razão, né? Para você decidir bem, para você optar pelo melhor caminho. Por isso que semana passada a gente tratou da prudência, dizendo sobre essa situação de coronavírus. Bom, se a gente não sabe direito, né, se esse negócio é tão perigoso ou não, né, qual é o grau o poder de alastro disso, né, o âmbito, até onde chega. Bom, eu não sei. Se eu não sei, é melhor ser prudente. Então, por falta de conhecimento ou informação, você age com prudência, né? Então, qual que é o âmbito da virtude da prudência? É o âmbito da nossa razão, né? Da inteligência. Já a fortaleza, inclusive também a temperança, que a gente vai trabalhar em outro dia, ela já está assim no campo pessoal nosso, não só do pensar, do agir, do decidir, mas o nosso viver, né? É o âmbito pessoal da minha vida, não só aqui na razão, mas a minha vida toda como pessoa. E a quarta virtude, que é a justiça, aí ela está ligada ao âmbito relacional, né? Inclusive assim, pensando em relação para consigo mesmo, né? Mas você é justo sempre para com alguém, né? Ou Deus, ou uma outra pessoa, o próximo, ou a si mesmo. Então, a virtude da prudência, campo da razão. As virtudes da fortaleza, que a gente vai tratar hoje, e da temperança, né, o campo assim, pessoal, do indivíduo, enquanto pessoa, e a quarta virtude, a justiça, no campo relacional. Então, para a gente tratar estritamente da virtude da fortaleza, eu vou ler mais um trechinho, se você quiser pegar aí, é a segunda carta de São Paulo a Timóteo. Assim como aos Coríntios, São Paulo escreveu 2 cartas, pelo menos que a gente conhece, né? A Timóteo não é uma comunidade como os coríntios, né? Era uma comunidade da cidade de Corinto, mas é uma pessoa que era talvez um padre, um bispo, era um líder religioso ali, né? Timóteo. Então é 2 Timóteo, capítulo 2, 1 ao 13. 2 Timóteo, capítulo 2, 1 ao 13. Eu vou ler o trecho todo, porque ele é muito bonito. Nem todo o trecho vai dizer exatamente sobre essa virtude, mas como ele é muito edificante, eu vou lê-lo inteiro, tá bom? Diz São Paulo: Tu, pois, meu filho, fortifica-te na graça que está em Cristo Jesus. Fortifica-te. O que de mim ouviste na presença de muitas testemunhas, confia isto a homens fiéis, que sejam idôneos para ensiná-lo a outros. Timóteo tinha que catequizar outros para também se tornarem
líderes da comunidade, né? Pastores, catequistas. Assume a tua parte de sofrimento como bom soldado de Cristo Jesus. Ninguém, engajando-se no exército, se deixa envolver pelas questões da vida civil, se quer dar satisfação àquele que o arregimentou. Do mesmo modo, o atleta não recebe a coroa se não lutou segundo as regras. Um paralelo com a outra leitura de Coríntios, né? Ele fala de novo do atleta que luta, né? Mas segundo as regras. O agricultor que trabalha deve ser o primeiro a participar dos frutos. Entende o que eu digo, e o Senhor te dará compreensão em todas as coisas. Lembra-te de Jesus Cristo, ressuscitado dentre os mortos, da descendência de Davi, segundo o meu evangelho, pelo qual eu sofro até as cadeias como um malfeitor. Mas a palavra de Deus não está algemada. É por isso que tudo suporto, por causa dos eleitos, a fim de que também eles obtenham a salvação que está em Cristo Jesus, com a glória eterna. Fiel é esta palavra. Se com ele morremos, com ele viveremos. Se com ele sofremos, com ele reinaremos. Se nós o renegamos, também ele nos renegará. Se lhe somos infiéis, ele permanece fiel, pois não pode renegar-se a si mesmo. Palavra do Senhor, graças a Deus. Olha que interessante e bonito. É por isso que eu suporto tudo de São Paulo, por causa dos eleitos. Então veja aqui o dom da fortaleza desse homem. Tudo aquilo que São Paulo suportou, né, as chibatadas, né, as perseguições, né, todas as vezes em que ele naufragou, São Paulo naufragou, porque ele, né, viajou mais de uma vez pelo mar Mediterrâneo, tudo aquilo que São Paulo sofreu de humilhação, né, de incompreensão, tudo isso por quê de São Paulo? Por causa dos eleitos, né, pelas comunidades que ele ia montando, né, que ele ia desenvolvendo, os corações que ele ia conquistando, ele não, né, a graça de Deus por intermédio dele. Então esse homem tinha o dom da fortaleza, ele pela graça de Deus, mas também moralmente, tendo em conta que ele desejava a salvação das outras pessoas, ele aceitava e suportava tudo aquilo que lhe advinha, né? Qual que é o modelo, claro, para todos nós, de todas as virtudes, né? Mas falando hoje da fortaleza, qual que é o modelo de fortaleza para nós? São Paulo? Sim, evidentemente, mas o primeiro, claro que é Cristo Jesus, né? A gente está em tempo de quaresma aí, e você pega, por exemplo, aquilo que a gente medita no quarto mistério doloroso, Jesus carregando a sua cruz, né? É uma fortaleza, né? Não só moral ali, né? Não só a graça de Deus, ele é mesmo a graça de Deus, mas também física, né? Então, Cristo suportou tudo pelos outros, né? O apóstolo Paulo também. Então veja como essa virtude, ela deve ser exercitada em nós já no dia a dia, não é? Nas pequenas coisas, porque depois, se advierem coisas mais duras na nossa vida, então a gente vai ter capacidade de suportar. Então a gente precisa treinar no nosso dia a dia. E outra, vale a pena, não é? É bonita a espiritualidade de São Paulo, né? Não é por mim, embora, claro, São Paulo fizesse por merecer para ele também. Mas ele visava o quê? A edificação dos outros, né? Então, tudo aquilo que ele passou foi por causa do próximo, mas também da caridade, né? Então, as virtudes, vejam, e a fortaleza nos ensina isso, a gente tem que conquistar realmente com luta. E a virtude da fortaleza, que enquanto uma virtude cardeal, é muito interessante isso, ela retira o nosso temor. Não que a gente não vá ter medo de nada, né? Mas ela dá uma capacidade de enfrentamento para o medo, né? Então, se você uma vez, né, você encara aquele medo, outra vez você realmente vai ali, mais uma vez, algumas, então você vai se exercitando, né? O hábito, né, nos ajuda a adquirir isso. Então, primeiro, ela vai retirando o nosso temor. São Tomás de Aquino que diz isso, né? Ela modera a audácia.
Então, sabe aquele cara que é muito audacioso, sabe? A pessoa que tem excesso de coragem, né? Tudo aquilo que é excessivo não é bom, nem a falta, nem o excesso, né? Para a questão da virtude não é bom. Então, aquela pessoa que tem excesso de coragem ou excesso de autoconfiança, por exemplo. A autoconfiança é muito bom, a gente deve ter, deve almejar, mas em excesso, não. Então, a fortaleza, ela ajuda a moderar isso. A gente chama esse excesso de audácia, muita coragem, audácia viciosa, né? Então, a pessoa ela é autoconfiante demais, ela desafia demais as situações. Então, ela pode colocar a própria vida dela a perder, né? Então, a virtude da fortaleza nos ensina isso também. E a fortaleza, digamos assim, não dá para a gente destrinchá-la, né? Mas digamos assim que a gente vai elencar algumas partes dela, né? Podemos assim dizer. Primeiro, então, a confiança. Uma confiança adequada, nem pouco, né? Aquela pessoa que tem a estima muito baixa, né? Não confia em si, não consegue empreender as coisas, acha que não vai dar certo. Às vezes é até pessimista por conta disso. Puxa vida, não, acho que eu não consigo, né? Eu vou falhar, não sei se vai dar certo, né? Então, pessoa que, né, tem a confiança muito baixinha. E o excesso de confiança viciosa, né, nenhum dos dois. Mas a confiança equilibrada, uma parte da fortaleza. Depois, a magnificência, como eu já falei, é aquela grandeza interior, né? O forte, aquele que tem fortaleza, é uma coisa interior, ele tem grandeza de alma, né? Ele é capaz de suportar os sofrimentos, as dificuldades, né? Ele vai como que calejando, né, o interior dele. Pensa aí, sei lá, nos nossos avós, né, os nossos pais, bisavós, né, a vida dura que eles levavam, né? Muita gente na zona rural, muita gente começou pequenininho, um negócio, foi trabalhando e trabalhando, foi conquistando as coisas, né? Os nossos antepassados têm muito, né, a nos ensinar. Então, essa magnificência, né? A pessoa, às vezes, ela é sofrida, né? Mas ela suporta, né? E, às vezes, é mais feliz com uma pessoa que tem muita coisa, né? Acabou conseguindo, assim, sem tanto esforço. Terceira, digamos assim, parte da fortaleza é a paciência, né? Pessoa forte, né? Ela sabe esperar, porque uma pessoa que ela se deixa abater facilmente, né, ela se condói interiormente muito rápido, né, ela sente muito, assim, então a tendência é que ela já, não quero isso, né, uma tendência reativa. O forte, como ele é capaz de suportar pancada, acho que eu dei esse exemplo na semana passada, é como um edifício, né, que é capaz de suportar abalos, a tal da resiliência. Então, o forte, ele sabe ser paciente, né, porque ele é capaz de tomar uma, outra, tal, ele não reage imediatamente, né. Então, a gente vai adquirindo isso. Fala, puxa, mas eu sou muito intempestivo, eu não sei ficar quieto, a pessoa falou alguma coisa para mim, eu já reajo, né. Então, de repente falte isso, né? Essa paciência, talvez, não estou falando que seja para todas as pessoas, mas talvez seja o caso da pessoa ainda crescer nessa virtude da fortaleza, né? Porque há momentos em que você deve, sim, né, se posicionar. Há momentos que não, é melhor você calar-se para falar depois, né? No momento mais adequado. Todas as virtudes, assim, você vai perceber, já percebeu, né? A gente intuitivamente já sabe isso, mas em cada situação a gente vê como as virtudes elas são interligadas. Nunca é uma coisa sozinha. Agora eu sou forte, agora eu sou prudente, né? Agora eu sou caridoso. Não, né? Nós somos a mesma pessoa. E tudo aquilo que nós já temos, já alcançamos, como virtude ou qualquer outra coisa na vida, se está aqui dentro a gente tem ou a gente não tem, né? E se tem, você usa automaticamente. Se você não tem, aí vai fazer falta, né? Então, sempre em cada situação, todas elas não, algumas delas, ou talvez até todas elas, vão estar ali relacionadas. E a quarta, digamos assim, a quarta parte, vamos dizer, da fortaleza é a perseverança. Então, projetos muito longos, projeto de vida, né? Um casamento, um matrimônio, é um projeto de vida, né? O que é que vai exigir? Claro que vai exigir perseverança, né? A pessoa com quem você vai se casar, ela pode ser a melhor pessoa do mundo, mas olha, ela não é Deus, ela vai ter os erros dela, né?
Então você vai passar a conhecer com mais acuidade esses erros, né? Aí você fala, poxa, não era bem isso que eu queria. Não, eu quero devolução, né? Aceita devolução? Pergunta para os pais. Não, né? Na nossa vida de católicos, né? E mais uma vez, os nossos pais e avós, nossos bisavós, eles eram experts nisso, né? Eles sabiam suportar, né? Quantas avós, quantas tias, bisavós não suportaram maridos muito agressivos, às vezes, né? Bebida, né? Eram mulheres fortes, né? Eu não estou querendo justificar a atitude desses homens, não isso, mas eu quero enaltecer, né, o comportamento dessas mulheres. Eram realmente mulheres muito, muito fortes, né? Mulheres que perderam seus filhos, por exemplo, a gente vê, né? É muito difícil a gente que vai em velório, assim, padre, e a gente se depara com muitas situações assim. Não é fácil você perder um filho, né? Mais filhos às vezes, né? E algumas pessoas, sim, por algum motivo ou outro, elas se desesperam mais, outras elas vão, né, assimilando aquilo e suportando, né? Então, a pessoa forte, ela é perseverante, né? Tanto um casamento, você acaba de se casar, é um projeto de vida, quanto uma mãe ou um pai que acaba de perder o filho, eles vão ter que pensar, bom, a coisa daqui para frente, como é que eu vou fazer, né? Daqui para frente? Eu vou ter que perseverar nesta situação. Então, meus irmãos, veja como é importante a gente cultivar as virtudes, né? E é importante a gente cultivar o quanto antes. E por isso que eu disse no começo, é importante a gente ensinar as nossas crianças, né? Inclusive submetê-las a certas situações que possam fazer com que essas virtudes elas vão sendo, elas já estão plantadas ali, né? Você está colocando ela naquela situação, mas elas vão germinando e florescendo, né? Tô falando que tem que castigar as crianças, não, mas tem certas situações que a gente, né, precisa expor a criança, claro, num grau moderado, evidentemente, num risco moderado, é claro, né? Mas elas vão ter que encarar isso, né? Os desafios da vida. Então, se a gente ficar privando, como infelizmente muitos pais fazem hoje, privam as crianças de qualquer frustração, qualquer coisa que possa desagradá-las, né? Os pais que não sabem nem falar não para a criança, isso é absurdo, isso é um suicídio, isso é uma loucura. Não vai fazer a criança crescer na virtude, meu Deus do céu, né? Não precisa nem ser pai cristão, a gente está falando para qualquer pai aqui, é virtude moral. Então, a gente deve ensinar as nossas crianças. Então, digamos aqui, 4 partes, retomando, né, da fortaleza. A confiança e a magnificência, a grandeza de alma, né? Que essas duas seriam mais ou menos assim, né? Para quando você vai começar algo, né? Você vai começar um projeto, a confiança e a grandeza de alma, né? Para dar o estopim, né? Você tem uma ideia na cabeça, tal, o que eu vou fazer? Se você tiver confiança e essa grandeza interior, magnificência, né? Então são as partes, a fortaleza para a gente começar um projeto. E depois para a gente dar prosseguimento, aí as duas outras partes, que é a paciência e a perseverança. Muito interessante, são como que ingredientes da mesma coisa, né? A mesma virtude. E outra coisa também que é muito interessante, o que é que destoa da fortaleza? Por um lado tem os ingredientes, as partes, o que é que destoa? O que não, digamos assim, que não combina com a fortaleza? Primeiro, a presunção, que é a tentativa de você superar aquilo que está acima de nós. Então, o forte não é aquele que fala assim, eu posso tudo. Não. Veja como as virtudes estão interligadas. Se a pessoa tiver sabedoria e prudência, né? Prudência, bom, eu tenho capacidade, mas eu estou medindo aqui a coisa, eu acho que não vai dar certo. Então não seja presunçoso, eu posso tudo, né? Eu consigo tudo. Na vida espiritual, às vezes tem isso, né? A pessoa, ela já progrediu espiritualmente, então ela se considera assim mais santa ou mais avançada espiritualmente, e as outras pessoas para ela são os coitadinhos lá. Não pode ser presunçoso, né? A gente tem que autoconhecer-se e saber, tem coisas que dá para fazer, tem coisas que não.
né? Tudo isso, na verdade, é autoconhecimento, né? E serve para a gente conhecer Deus. Quanto mais você conhece a si, Santa Catarina de Sena dizia isso, quanto mais você conhece a si mesmo, né? Esse já é um caminho para você conhecer a Deus. Porque quanto mais você conhece a si mesmo verdadeiramente, mais você vai limpando aquilo que não deveria ser mantido na vida, né? E quando você vai limpando esses vícios, né, esses maus hábitos, aquilo que não nos eleva, não nos preenche, você vai abrindo espaço para Deus. É muito bonito isso. Então, quanto mais a gente se conhece, mais a gente possibilita a vida divina em nós, né? A graça de Deus em nós. Então, diz toda a fortaleza, a presunção, depois a ambição, que é aquela aspiração à honra, ao mérito, à glória, né? Alguém pode dizer assim, mas aquela pessoa ela é forte, né? Ela é valente, então, né, ela é cheia de glória, ela merece os louvores. Tem que tomar cuidado também, porque se você cresce na fortaleza, a capacidade de suportar, isso não quer dizer que você tenha que ganhar glória, né? Ambição, conquistar coisa. Não, isso daí é para você dentro de si, né? Mais uma vez, magnificência, magnanimidade. É para você interiormente crescer. Jesus disse, que é que adianta você ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? Então, segunda coisa que diz toda a fortaleza, a ambição. Um grau de ambição a gente tem que ter na vida, né? Querer certas coisas, almejar certas coisas. Mesmo um padre, né, numa paróquia, ele almeja evangelizar. Uma freirinha no convento lá, ou num hospital que ela trabalha, eu almejo cuidar dos doentes que vão chegar aqui, eu quero cuidar deles, né? Um soldado que vai combater pela pátria, né? Eu quero combater porque tem o meu povo ali que eu vou ajudar a cuidar, a guardar, né? Zelar pelo meu povo. Então é claro que, digamos assim, uma certa ambição das coisas, sim, mas não aquele desejo, né? De alcançar tudo, que está muito relacionado à vanglória, né? É aquela glória inútil e vazia, né? A glória maior deve ser dada a Deus, né? Fazer tudo para a maior honra e glória de Deus, já dizia Santo Inácio de Loyola. Então, a pessoa forte verdadeiramente, ela não precisa que o mundo a considere assim. Ela não precisa que a opinião do mundo, não é, enalteça a sua personalidade. Ela não precisa que os outros a estimem, não é? É claro que a gente precisa dos outros, lógico, né? Nós vivemos em sociedade, vivemos em família, mas a gente não precisa assim da aprovação de todas as pessoas, né? Então a pessoa forte, longe de ser aquela pessoa de nariz empinado, porque cairia na presunção ou na vanglória, é a pessoa que sabe de si mesma, né? E sabe aceitar também que tem muita gente que vai concordar com ela, tem gente que não vai, tem gente que vai gostar dela, tem gente que não vai, tem gente que vai aprovar o que ela faz ou fala, tem gente que não vai, né? Então, uma pessoa que interiormente ela está blindada, porque a gente sabe que às vezes a opinião alheia, as palavras alheias, elas machucam muito a gente, não é verdade? Inclusive a gente deve tomar muito cuidado com as palavras, né? As palavras devem ser bem acertadas. Tem pessoas que são mais frágeis, não é qualquer coisa que você pode falar para ela. Então, claro, a pessoa está precisando crescer na virtude da fortaleza. Então, você sabendo disso, é claro que você não vai falar qualquer coisa para a pessoa. Por isso, então, que é bom a gente se exercitar. O forte, então, ele é capaz, né, de ouvir as críticas, né? Porque, gente, tem muita crítica que se faz, na verdade é coisa boa, né? Ouve o que a pessoa está falando, né? Crítica não é um criticismo, né? Uma coisa assim ácida, ferina, né? Muitas críticas são colocações pertinentes, melhora nisso, né? Muda aquilo e tal, né? O Evangelho, a palavra de Deus, a Sagrada Escritura, está sempre nos criticando nesse sentido, está sempre exortando a gente a fazer algo, né? Está sempre recordando, puxa, é verdade, né? Eu já sabia disso, mas, nossa, errei de novo. Vem a palavra de Deus e nos exorta. Vem a doutrina da igreja e reforça. É verdade, aquilo eu já sabia, cometi de novo, né? Bom,
está sempre criticando a gente. É bom, é isso, é nosso crescimento espiritual. Olha, temos ainda 9 minutinhos. Outras coisas aqui sobre a fortaleza, coisas que atentam contra ela, né? São vícios, na verdade, que chocam-se com a virtude da fortaleza. Primeiro, a moleza, quem cede facilmente diante das dificuldades, especialmente na busca por fazer o bem, né? Então você tem lá um projeto, sei lá, caritativo, né? Aí diante de uma situação ou outra e tal, você não quero mais, aí já rola uma preguiça, né? Uma falta de ânimo, de disposição. Então não, a gente vai ter que sempre fomentar, né? Isso daí. Tem pessoas que têm uma tendência natural à preguiça, né? Preguiça é um dos 7 pecados capitais. Então assim, não é que quem tem a preguiça como uma má inclinação é necessariamente preguiçoso. É uma inclinação que ela tem e ela vai ter que lutar contra aquilo. Uma pessoa que é colérica, né? Ela tem um estopim curto. Não é que toda vez ela vai, né, ficar brava, né? Mas ela tem aquela tendência àquilo. Então ela vai ter que lidar. O guloso, né? A gula, né? A pessoa que gosta de comer. Bom, não é porque a pessoa gosta necessariamente de comer que ela vai sempre comer, né? Então, são inclinações que a pessoa tem, por isso que é bom o autoconhecimento. Cada qual tem a sua inclinação ali para um vício, e aí você vai combatendo aquilo, né? Então, a preguiça é uma delas, né? Moleza, assim. Então, de repente, falta de ânimo, né? Indisposição interior. Então, eu sou muito indisposto, então eu sou um pecador, não vai dar certo. Calma. Vamos combater isso. Assume que você é assim, ao menos por enquanto, você tem essa tendência. Pode ser uma tendência, assim, um traço, né, sei lá, da personalidade, até do caráter às vezes. Mas aí você luta contra e você pode superar aquilo, né? Então, gente, veja, a vida espiritual, a vida de cristão, mais uma vez, fortaleza vem de, ou melhor, a virtude, ela vem de dinamismo, força. Nós somos capazes, né? Com a graça de Deus mais ainda. Então, se a gente tem uma tendência, por exemplo, que estou falando da moleza ou preguiça, vamos lutar. Eu tenho, né? Eu tenho. Então, tem que lutar contra isso. Né? Fazer o quê? Tem hora, como tem um amigo meu, que ele diz lá em Birigua, tem hora que não dá vontade nem de levantar da cama, né? Você pensa 2.000 vezes. Mas, a gente, né, quando não está disposto, aí você levanta da cama mesmo a contragosto, né? Então, é uma questão de, não é assim a gente se alarmar. Não, conheça a si mesmo, já dizia Sócrates, né? O grande filósofo, conhece-te a ti mesmo, né? E vai tentando mudar aquilo. É muito bom saber que é possível, né? E depois outro vício contra a fortaleza é aquilo que a gente chama de pertinácia, seria assim uma teimosia, né? Uma teimosia que atenta contra a própria racionalidade. Chega uma pessoa teimosa e fala: não é assim, o cara, não, mas vai dar certo. Estou te explicando, não, mas eu acho que não sei o quê. Aí ela vai vendo, né, por vários motivos. É uma linha muito tênue que divide aquele cara que é empreendedor, que consegue fazer coisas, porque tem gente que é assim, né? O mundo inteiro está pensando num negócio e o cara está pensando aquilo e dá certo. Né? Existem vários casos assim, por isso que é bom se conhecer. Mas também tem a tal da pertinácia, que é essa teimosia. O cara acha que vai dar certo, mas na verdade não vai. Então a gente sabe de muitos exemplos de pessoas que sim, elas estavam certas, elas conseguiram, né? O cara tinha uma intuição lá, deu certo, tem gente até que ficou muito rica por conta disso, né? Mas também tem o teimoso, né? Então, gente, conhece, vai se conhecendo, né? Então, a gente fazendo isso, se exercitando, a gente vai se fortalecendo. E a gente, por fim, já faltam só 5 minutos, a gente não fugir de certas situações que, assim, elas podem nos causar um constrangimento, um mal-estar, aquilo que se chama, assim, tira a pessoa da zona de conforto, né? Então, não que você tenha que fazer isso sempre, mas é bom a gente encarar certas situações, porque, né, nós vamos ter que superar muita coisa dentro de nós, não é isso? Então, eu não gosto de certa coisa ali, mas, puxa, como é que eu vou fazer?
você pensa, bom, não tem outra alternativa, eu tenho que encarar, né? Então vai lá, encara. Uma vez que você encarou, outra, tal, de repente você adquire aquela fortaleza. A ponto de até falar assim, mas não era tão difícil quanto eu pensava. Muita gente, puxa, parecia que era uma coisa enorme, assim, difícil. Não, aí você vai ver, nossa, não era. Outras vezes sim, puxa, né? Sabia que ia ser dolorido e foi, mas venceu, né? A pessoa vence. Então, se você entende que é uma situação que você precisa encarar, mesmo que aquilo te gere um desconforto, se é necessário, então enfrenta. E pede a graça de Deus, né? Pedir a luz de Deus para te dar coragem, para você se posicionar aquilo. E assim, passando pela situação, vai criar um calinho. É que nem começar a limpar a casa, né? Quem tem as mãos muito lisinhas, um dia ou tal, depois de um mês, 2, 1 ano, as mãos já estão mais calejadas. Pronto, né? Com as virtudes acontece a mesma coisa, a gente precisa ir aí exercitando. Tem mais 3 minutinhos, a gente até pode falar isso num segundo momento, mas também tem a fortaleza como um dos dons do Espírito Santo, dos 7 dons que a gente recebe no sacramento do Crisma. Ele não é uma virtude adquirida, também é dada por Deus, infusa, quando a gente recebe o sacramento do Crisma. Também é fortaleza, mas tem um caráter um pouco diferente, né? A gente pode explicar isso em outro momento, porque hoje o nosso tempo já está acabando, tá bom? Então, das 4 virtudes cardeais morais, já tratamos, é claro, isso aqui é uma leve pincelada, né? Sobre a virtude da prudência e hoje sobre a virtude da fortaleza. Para esse tempo difícil que a gente está vivendo, se você estiver aí no isolamento, se estiver passando por uma situação muito dura na sua vida, como tantas pessoas passam, tantos de nós, então vamos exercitar, né, a virtude da fortaleza. Com certeza a graça de Deus estará ao nosso favor. Antes da nossa oração final, já são 8h28, vamos mandar mais uns abraçozinhos aqui para Cristiane Montalvão, a Jacira Vendrame lá de Araçatuba, a Eliana Nogueira, o Oswaldo Rodrigues e a Patrícia Santos, a Francisca Odoni, a Ana Lima, o Eduardo Canhado, acho que eu já falei dele, não me lembro, acho que sim, a Wanda Rodrigues, a Maria Célia lá de Araçatuba, eu acho, pela fotinha, Maria Célia missionária lá de Araçatuba, o Guilherme Félix, a Giza, a Diva, a Sueli Rodrigues, a Célia Alves, a Rosana Pimentel, a Valdira Martins, a Carmen Franco, o Arthur Yoshio, a Sheila Statuti lá de Andradina, a Maria Josefa Perúcia, a Cristiane Pinal, a Patrícia eu já falei, o Vinícius acho que sim, a Lourdes Bonetti, meu cunhado Cláudio já, a Lisa Luperini, Carolina Pasqualeto, Sueli Rocha, Lu Oliveira, acho que eu falei todos, eu acho. Então, olha, 8h30, vamos rezar. Se você tiver alguma dúvida, quiser me passar, o meu Facebook é Wilson Moscardi Basqueroto. Você pode deixar alguma pergunta por aqui, eu dou uma fuçada aí, mas se você quiser mandar uma dúvida pelo Face particular meu, Wilson Moscardi Basqueroto, você manda lá, de repente a gente pode trocar uma ideia, tá bom? Vamos rezar, pedindo para que o bom Deus Ele cubra de bênção a sua família, a sua casa e ajude você, de repente aquela pessoa que mais precisa nesse momento, ser forte, né? Se posicionar, encarar uma situação, suportar uma adversidade, um sofrimento, suportar de repente até uma situação assim de desemprego. A gente está vendo agora, né? Com esse isolamento, tem pessoas que já perderam seu emprego. É fácil? Não é. A gente precisa então, né, do dom, da virtude da fortaleza. Mas como ela é um dom também do Espírito Santo, então vamos pedir. A gente vai terminar rezando o Pai Nosso,
Então a gente vai buscar, né, exercitar a virtude da fortaleza enquanto uma virtude moral, assim, humana, né? Mas também a gente pediu o dom da fortaleza para vocês, né? Como um dom do Espírito Santo, para que em qualquer situação da sua vida, né, aquelas mais difíceis, nós possamos suportar. E suportar, para nós que somos cristãos, católicos, suportar sempre pensando naquilo que São Paulo nos ensinou hoje, pensando sempre em Cristo Jesus, que suportou tudo por nós. Tempo de quaresma, tempo da gente adentrar-se nesse mistério do amor maravilhoso, grandioso de Deus, que foi até a cruz e suportou tudo por nós, tudo. Ninguém mais do que Jesus suportou, foi humilhado, foi cuspido, foi incompreendido, foi traído, né? Tudo por nós, meus irmãos. Então que a virtude da fortaleza, aquela adquirida, e também o dom do Espírito Santo, eles estejam dentro de nós para que nós sejamos pessoas interiormente realizadas e plenas com a graça de Deus. Nessa oração do Pai Nosso, então vamos entregar tudo nas mãos do Pai e pedir que Ele abençoe ricamente a nossa família, os nossos amigos e as pessoas pelas quais nós temos rezado. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, agora e sempre. Amém. O Senhor nos abençoe, nos livre de todo mal e nos conduz à vida eterna. Amém. Bendigamos ao Senhor, demos graças a Deus. Muito obrigado pela sua atenção, muito obrigado pelo seu carinho. Reze muito, a gente está precisando. E se precisarem de alguma coisa, Padre Orlando e eu, a gente está sempre à disposição de vocês, tá bom? Um bom descanso para todos, fiquem na paz.